Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Sérgio Cardoso e hoje vamos ver um vídeo relacionado a permissões de arquivo, permissões de acesso no Linux. Permissões de acesso são recursos que você tem nos sistemas operacionais para permitir controlar o que cada pessoa, cada usuário ou cada arquivo, processo pode fazer dentro de um ambiente. Evitar que algumas atividades possam ser realizadas e possam causar danos, né, a algum sistema, a algum equipamento. Essas permissões elas são dadas aos arquivos no Linux, né, e só para a gente poder comentar, no Linux a gente pode ter praticamente dois tipos de arquivos. Arquivos que são arquivos de texto, que a gente consegue visualizar com o comando cat, comando esse que nós já visualizamos, né, o funcionamento dele no vídeo que está no card aqui em cima. Então, nesse comando cat que eu fiz aqui no arquivo resolve.conf, que eu deixei aqui no meu home, a gente consegue visualizar o conteúdo desse arquivo, né, e ler. Né? É uma linguagem aí normal, está, né, em outro idioma, mas nós conseguimos entender, né, o que está escrito. Tá? Outra categoria de arquivos que nós temos no Linux são os arquivos binários, arquivos que estão escritos em código de máquina. Nesse tipo de arquivo, a gente não consegue entender, nós seres humanos não conseguimos entender o que está escrito. Então, se eu der um cat, né, no arquivo vmlinux, né, esse arquivo aí que está na linha de comando na tela, né, ele é um arquivo que está escrito em código de máquina. Nós não vamos conseguir entender. Então, eu dando um cat na visualização, que vai sair um conjunto de caracteres que realmente não é possível qualquer ser humano entender. Isso está escrito em código de máquina. Então, vamos lá. Esses dois tipos de arquivos, né, eles podem ter suas permissões. Executando o comando ls-l, comando esse que nós já discutimos no vídeo que está no card aqui em cima, nós conseguimos visualizar, né, as propriedades dos arquivos e dos diretórios dentro de um ambiente Linux. A primeira coluna que a gente consegue visualizar está, né, relacionada às permissões de acesso. A segunda coluna está relacionada à quantidade de links, de referência, né, para aquele arquivo, né, para aquele inode. Né? Então, no vídeo aqui, também que está marcado aqui em cima, nós falamos sobre a parte relacionada a inode. Né? Rapidamente falamos sobre inode, que é a estrutura de dados que a gente tem ali, a estrutura que é utilizada para guardar informações, né, dos arquivos no Linux e onde eles estão exatamente armazenados. Então, nessa segunda coluna, apresenta a quantidade de links que a gente tem para aquele mesmo inode. Então, se eu posso, até vou mudar aqui, vou colocar um ls-li, para nós podermos visualizar as propriedades do arquivo e também o inode que referencia, aonde o atalho 2, né, ele está referenciando, assim como o arquivo teste3, para o mesmo inode, né, que é o inode 810.183. Né, e também os arquivos ali vars, né, vars.sh, vars cópia 2 e cópia 3, que também tem a referência para o mesmo inode, 792.646. Então, ali a gente está apontando, mostrando quantos links, quantas referências a gente tem para aquele mesmo inode. Próximo campo que nós temos é o campo né, indicando quem é o proprietário, que é o dono daquele arquivo, daquele diretório. No caso ali nós vemos aluno, vemos root. Depois na próxima coluna nós vemos grupo, proprietário. Depois a próxima coluna é o tamanho, né, que está apresentado. No caso, né, como eu não modifiquei a saída, ele está mostrando o tamanho em bytes. Né, e eu também posso fazer uma modificação e mostrar esse tamanho de uma forma mais humana para poder visualizar. Né, então eu fiz aqui o comando ls-lh. Então a gente consegue visualizar as informações aí de tamanho abreviados. Então nós vimos ali 4K, 1.2K, 8 MB, é um tamanho abreviado. Depois disso a gente vê a data aí de acesso, né, ao arquivo, data de atualização daquele arquivo, depois o nome do arquivo, no caso até o nome ou um atalho, né, como é o caso ali do atalho que aponta para o etc hosts. Bom, então essa que nós temos a informação. Então, primeiro nós temos as permissões, depois os links, né, a quantidade de links de referência para aquele arquivo, o proprietário, depois nós temos o grupo, proprietário, tamanho, data de modificação e o nome do arquivo. Bom, agora vamos nos preocupar efetivamente com as permissões de acesso. Nessa primeira coluna, nós podemos ver que nós temos 10 letras, né, referenciando as permissões de acesso. A primeira letra, ela indica o que é aquela linha. Se é um arquivo regular, tendo um traço, se é um link simbólico, tendo um L, se é um diretório, tendo a letra D de dado. Né? Então, nós podemos ver que, nesse nosso caso, nós temos vários arquivos regulares, temos um atalho e temos um diretório listado nesse diretório
né, corrente, que é o diretório home. Depois disso, nós temos as permissões de segurança. Podemos ver as letras R, W, X. Tá? E elas até repetidas. Por quê? Essas permissões elas são dadas a 3 tipos de usuários, 3 tipos de entidade, 3 classes, né, de pessoas que podem acessar o sistema. Nós temos, né, as permissões para os donos, né, que a gente pode referenciar com a letra U, né, que diz que é o dono, o grupo principal, que a gente referencia com a letra G, e os outros. No nosso caso, a gente diz o seguinte, que as permissões, elas são o algoritmo de busca de permissões, no caso do Linux, ele é sempre assim. Ele vai ver primeiro a permissão se é para o dono, depois se é para o grupo, e depois, né, se não for nem para o dono, nem para o grupo, para os outros. Então vamos analisar como é que estão essas permissões para o dono, para o grupo e para os outros. A primeira, analisando aí o arquivo abc.txt, né, o primeiro caractere é o traço, indicando que ele é um arquivo regular. Então já sabemos que ele pode ser um traço, um L, um D, de acordo com o tipo de arquivo, atalho ou diretório. Depois, as 3 letras seguintes, RW traço, são as permissões relacionadas ao dono, que no caso é o aluno, né, que está referenciado na terceira coluna. Depois tem de novo RW traço, que é a permissão para o grupo, que no caso também é um grupo chamado aluno, que é o que nós temos na quarta coluna. E depois a permissão para os outros, R traço traço. Bom, então já vimos, né, que as permissões são para o dono, para o grupo e para os outros. E pelas letras nós vemos as letras R, W, X. O que são essas permissões? O R é a permissão de leitura. Então permite que a gente consiga ler um arquivo ou que a gente consiga listar o conteúdo de um diretório, no caso se essa permissão está relacionada, né, a um diretório, como aí o diretório aula. Então permite que eu visualize o conteúdo daquele diretório, deu o comando ls. Depois nós temos o W, está relacionado com as permissões de escrita. Permite que eu possa escrever em um arquivo, escrever em um diretório, né, inclusive permitir eu apagar algum arquivo dentro de um diretório. E a terceira letra, a letra X, ela indica as permissões de execução. Né? No caso, a permissão de execução permite que eu rode aquele arquivo como um script, como um programa. Né? Então, nós temos aí nos arquivos vars.sh, varscópia, cópia 2 e cópia 3, eles têm as permissões X setadas, tanto para o dono como para o grupo. Então, o dono e o grupo eles podem executar esse arquivo, eles podem rodar esse script. No caso, os outros não têm essa permissão. No caso da permissão de execução, se a gente relacionar com o diretório, nós podemos visualizar que o diretório aula tem permissão de execução, permite com que eu possa entrar no diretório. Então, através do comando cd, eu posso entrar no diretório aula. Então, no caso do diretório aula, que tem como dono o root e o grupo principal o root, só ele pode entrar nesse diretório, né? É um diretório restrito. Então, né, ou ele, ou obviamente eu usando um sudo, né, eu posso entrar nesse diretório aula. Então, né, recapitulando, né, a ideia é essa. Então, nós temos as permissões para o dono, para o grupo e para os outros. Essas permissões podem ser de leitura, de escrita e de execução. Né? E a leitura que nós fazemos, né, na tela que nós estamos visualizando seria primeiro caractere indicando se aquilo é um arquivo regular, se aquilo é um atalho, ou se é um diretório. Depois as 3 letras subsequentes, elas são as permissões do dono. Então, pegando o exemplo agora do arquivo abc.txt, nós vemos que o dono ele pode ler e escrever. Né? Depois, as outras 3 permissões são relacionadas ao grupo. Então, nesse arquivo ABC, o grupo pode ler e escrever. Né? E as 3 últimas permissões são de outros. Então, os outros só podem ler. Né? E o que efetivamente são esses outros? É tudo que não for nem dono, nem grupo. Então, no caso do Linux, nós temos a leitura da seguinte forma. As permissões, por exemplo, do arquivo ABC, ele vai verificar o seguinte. Eu executando esse comando, como eu estou como usuário aluno, como a gente pode ver no prompt aí do Linux, né, as minhas permissões serão de aluno. Independente se eu pertenço ou não pertenço ao grupo, né, as minhas permissões são sempre do aluno. Então, o algoritmo do Linux é sempre dessa forma. Primeiro, eu vou verificar o seguinte. Esse usuário, ele é dono do arquivo? Se ele for dono daquele arquivo ou daquele diretório, as permissões estão no dono. Pronto. Né, para por aí. Depois disso, ele vai verificar o seguinte. Não é, né, dono. Ele vai verificar se aquele usuário ele pertence àquele grupo. Se ele pertencer ao grupo principal do arquivo, então as permissões, né, são as permissões subsequentes ali
né, que no caso estão até iguais. Se não for nem o dono, nem o grupo, ele vai aplicar a permissão dos outros. Para poder entender essa situação, eu montei aqui um ambiente com o arquivo test2.txt. Convém que é uma permissão que não faz sentido dentro de um ambiente, né, de produção. Mas só para poder ilustrar o que eu estou falando em relação ao algoritmo. Nós podemos visualizar que ele é um arquivo regular, o primeiro é o traço, depois as 3 permissões estão desativadas para o usuário aluno, para o dono. Para o grupo só tem leitura escrita e para os outros tem leitura escrita. Primeira hipótese seria o aluno pertencer ao grupo sudo, né? Se ele pertence ao grupo sudo, né, as permissões dele continuam sendo nada, porque o algoritmo ele vai fazer o quê? Ele vai verificar que ele é aluno, que ele é dono. Tá? Então, nada ele pode fazer porque as permissões dele estão totalmente desativadas. Se ele não pertence ao grupo, tá? Então a gente teria a possibilidade de ser dos outros, né? Que seria o RW. Mas também ele não se encaixa. Por quê? Porque ele é dono. Então, independente do aluno pertencer ou não ao grupo sudo, o que ele pode fazer é absolutamente nada, porque as permissões ativadas para esse usuário, tá, são o quê? Nada, totalmente desligado. Obviamente que não faz sentido, né, um ambiente desse, mas ele não pode fazer nada. A única coisa que ele vai conseguir mexer ainda são as propriedades do arquivo, porque na realidade, né, a única pessoa que pode mudar as propriedades, por exemplo, as permissões, é o próprio dono ou o root, o superusuário. Então, efetivamente, nesse caso, ele não consegue fazer nada. Agora, para exemplificar, eu fiz aqui o teste 3. Né? Nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho o dono, que é o usuário aluno, que ele tem as permissões de leitura, escrita e execução. Então, se o usuário aluno quiser executar alguma coisa, ele vai conseguir ler, escrever e executar. Quem pertencer ao grupo aluno, tá? Ele só pode ler e escrever, e os outros só podem ler. Uma característica também que é interessante comentar, né, no ambiente Linux é que as permissões, né, de diretório elas têm sempre precedência sobre as permissões de arquivo. Então, se houver algum conflito de permissão, sempre vai valer a permissão do diretório e não do arquivo. Isso é diferente, ao contrário do que acontece dentro do ambiente Windows, onde os arquivos têm precedência sobre o diretório. Então, é um cuidado que você deve ter, porque se você for apagar algum arquivo que você não tem permissão no arquivo, mas se o diretório lhe der permissão, o sistema vai permitir. Ele vai te dar um alerta informando que aquela ação, né, não seria uma ação autorizada, porém ele vai permitir com que você faça isso. Isso é um detalhe de configuração, né, dentro de um ambiente Linux, né, e vocês têm, obviamente, que se preocupar com isso. Bom, então nós vimos as permissões de acesso no Linux. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Comentem também se vocês gostaram do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Até a próxima!